A tropa é o espelho do comandante. Se você está dizendo que a tua equipe não tem educação, é porque provavelmente o líder não tem educação. Se você está falando que a tua mão de obra ela é desorganizada, provavelmente o líder é desorganizado. Se você está falando que a tua mão de obra é preguiçosa, adivinha quem é o preguiçoso nessa bagaça? E para de reclamar da mão de obra, porque mão de obra, meu irmão, é garimpar ouro. Você vai lá com a água e pá, pergunta, tu tem saco, tu tem paciência para ficar o dia todo naquele sol escaldante, com a peneira ali, puxando água, pega ali um negócio brilhando e fala, não, isso aqui é areia, até achar uma pepita, porque todo mundo, os garimpeiros lá, quando viam um cara que achava uma pepita, queria roubar dele, socar ele, etc e tal. Mas quem queria ficar ali, ó, garimpando? Você quer? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Olá, gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar que gere lucro e qualidade de vida. E o tema de hoje é uma questão, na verdade, né? É realmente possível que minha empresa rode independente da minha presença? Então, galera, de vez em quando eu olho aqui para baixo, que eu tenho aqui meu computadorzinho com todas as informações, de vez em quando eu dou uma fuçada aqui no que a gente vai falar. Então a gente vai falar se realmente é possível a tua empresa rodar sem a tua presença, uma vez que você é o fundador, você é o sócio e tudo. Então a gente vai falar de bastante coisa. A gente vai falar sobre você tirar férias, a gente vai falar sobre qualidade de vida, a gente vai falar sobre liberdade, a gente vai falar sobre ter líderes na sua empresa, que a gente chama carinhosamente de vingadores, e um monte de coisa aí interessante. Bom, vamos lá. Começando da forma mais pragmática possível. É possível você ter uma empresa que rode independente de você. Não só é possível, como você precisa correr atrás disso. Você precisa trabalhar para que sua empresa se torne independente de você. Enquanto a tua empresa não se tornar independente de você, você tem que ter tatuado nas tuas costas que você não é um empresário, você não é um empreendedor, você é um autônomo. Sabe um autônomo? Um dentista, um cabeleireiro, um consultor, um pedreiro, um artista. Se esses caras eles não estiverem lá fazendo, ele não tem remuneração. Então, se você não consegue ter a sua empresa rodando sozinha, é porque você é um autônomo. Sei que não é bem assim. Pô, não, Barreto, como assim? Eu tenho 10, 20 pessoas, mas é importante você tatuar isso nas suas costas. Sou autônomo. Aliás, Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, ele faz essa diferença, essa distinção de uma forma muito legal. Você começa como funcionário, onde você trabalha por um salário, e você trabalha para os outros. Deixa eu melhorar isso. Então você começa como funcionário, você trabalha para os outros. Depois você vira autônomo, você trabalha para você. Depois você vira dono de empresa, as pessoas trabalham para você, para depois você se tornar investidor, que é o dinheiro trabalhando para você. Se você está pensando em ter uma empresa que rode sem você, você tem que estar no quadrante de dono de empresa e não de autônomo. As pessoas trabalham para mim. Se as pessoas trabalham para mim, logo eu não preciso trabalhar. É lógico que, como assim, Barreto? Então você vive de férias? Não, não é isso. Mas você não precisa efetivamente estar ali na operação. Se você precisa efetivamente estar na operação, você não é dono, você não é empresário, você é autônomo, tá? É importante a gente saber essa diferença. Então, não é só possível, como é necessário você correr atrás disso. E quando as pessoas estão começando a gestão da empresa, a administração, e veja bem o que eu estou falando, quando as pessoas estão começando a administração da sua empresa, e não quando estão começando a sua empresa. Porque quando as pessoas estão começando a empresa, sem gestão, isso vai levar muito mais tempo, tá? Mas quando as pessoas elas estão começando a gestão, a administração, tem empresa que começa assim, começa a empresa, tem empresa que levam anos
para começar a administração da sua empresa. Essa é a verdade. Tem empresas que eu chego que elas já têm 5, 7, 8, 10 anos de casa e elas não fazem a parte administrativa, não cuidam do financeiro, não tem indicadores, não tem comercial. E esse é um dos motivos para o cara não conseguir sair do operacional. Ele não tem os devidos controles, tá certo? Ele não tá dentro de um Boeing com todo aquele painel de controle. Maluco, ele está no ultraleve segurando manche. Então, são essas diferenças. Então, quando a empresa está começando a gestão da sua empresa, ele não vê a luz no fim do túnel. Ele acredita que isso não existe, que é impossível, que são poucas as pessoas que conseguem isso. Ah, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, fulano de tal. Então ele começa a acreditar que são pessoas que são apontadas pelo universo e fala, cara, só esses caras conseguem. O que é uma inverdade, o que dá sim para você chegar nesse ponto. Mas, se você começou a gestão adequada, você começou com um custo, né? Com os custos ali bem alinhadinhos, né? Você não tem muita gordura. Então, é comum você ser uma mão de obra necessária no início da gestão da sua empresa. Até você conseguir ter recursos para passar algumas informações, para fazer alguns trabalhos necessários sem colocar uma outra pessoa. Então, a gente tem pouca gordura no início, é comum as pessoas ficarem meio descrentes, as pessoas olham e falam, velho, esse dia nunca vai chegar, isso aqui é impossível, isso só funciona para Jeff Bezos, BBB. Isso é crença. Eu vou falar uma crença que eu tenho para regime CLT. Eu não sei se eu estou certo, mas é uma crença que eu tenho. Quando você está em regime CLT, são poucas as pessoas que chegam no nível de diretoria, né? É hierárquico o negócio ali. São poucas as pessoas que chegam nesse patamar de CEO, presidente. Quando você está no regime CLT, você chega ali num nível hierárquico, que é uma pirâmide, então pouco chega na diretoria. Já no empresariado, né, no empreendedorismo, eu não acredito nisso, que poucas pessoas vão chegar lá. Eu acho que muitas pessoas conseguem chegar lá, tá? Então existe todo esse ponto aí bem importante aí. As pessoas olham para frente e não veem a luz no fim do túnel. Mas, empresário de pouca fé, acredite, existe uma luz no fim do túnel. É que você ainda não andou com o seu trem o suficiente para enxergar essa luz no fim do túnel. Mas ela existe. E eu conheço muita gente que consegue ter essa tal liberdade, consegue ter essa qualidade de vida dentro de uma empresa familiar. Então, você precisa ir em busca disso. Porque senão você não vai ser um empresário completo se você não conseguir ter essa liberdade para chamar de sua, tá? Agora, eu estava num cliente essa semana que ele não tem tempo para almoçar. Ele não tem tempo para almoçar. Ele tá com o time tão enxuto que o caixa dele sai para o almoço e ele entra no caixa. Só que quando o caixa volta, ele não tem tempo para almoçar. Ele cobre os outros, ninguém cobre ele. Tá errado isso aí. Tá errado. Porém, empresários, em alguns momentos vocês vão ter que fazer isso. Isso vai se tornar uma exceção, mas não pode se tornar a regra. Olha, pô, esses 15 dias aí foi difícil, não consegui nem almoçar. Beleza, acontece. Agora, cara, no ano 2022 eu não consegui almoçar. Pô, tu vai ter um bagulho sério aí, tu vai ter problemas de estômago, meu parceiro. Você vai criar aí uma úlcera ou coisa parecida. Para com isso. Você pode ter uma exceção, mas não pode ter a regra. Se você não consegue almoçar, imagina se ausentar por alguns dias. Não rola, tá? Então, para com isso, empresário de pouca fé, e saiba que sim, tem como você sair disso. A cura para teu problema, mas você tem que começar a jogar o jogo. E aí a gente pode falar vários alunos da metodologia de gestão pragmática do nosso curso que não acreditavam que era possível sair e saíram. Roberta Madalena Brigadeiros não saía da cozinha, trabalhava de domingo a domingo e agora consegue ter a sua vida. Kleber e Fernando do Hortifruti Tupi. O Kleber esses dias aí virou para mim e falou assim, eu tô muito vagabundo, Barreto. E eu falei, espera, se preocupa não, que nós estamos abrindo uma hamburgueria, eu vou arrumar a sala para vocês almoçar. E ele agora voltou para a operação. Ele tá lá, toda noite, montando hambúrguer. Barreto, mas cara, não tô entendendo. Teu aluno da MGP, você fala que não é para estar
na operação, que a empresa tem que rodar independente dele, e ele está toda noite montando hambúrguer, sim, a hamburgueria tem 4, 5 dias de trabalho. Na verdade foi quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias. Ele está iniciando as boas práticas de gestão que eu vou falar agora. Ele está iniciando as boas práticas de gestão. Uma vez que ele está iniciando as boas práticas de gestão, adivinha? Ele está lá para fazer o game acontecer. Na hora que ele deixar tudo alinhadinho, e o Kleber ele é sensacional nisso, eu vou usar alguns exemplos, ele não vai estar mais na operação. Eu tenho certeza absoluta disso. E ele vai se tornar um novo vagabundo por pouco tempo, porque eu sei que ele vai inventar uma outra coisa e daqui a pouco ele inventa uma outra coisa. Então ele vai lá, monta o processo, sai. O vagabundo monta outro processo, sai. Então ele vai ser o vagabundo mais rico do Brasil. Fernando, que agora visita mais sua família. Alaide, que tem 2 escolas, que não sei nem quantos alunos tem mais agora, 700, 800 alunos, e não está na operação. Hoje ela vai de terça e quinta para a escola dela, apenas fazer o trabalho de realmente mantenedora. Olha só que legal. E quem é a diretora da escola? É a irmã dela. Olha a empresa familiar aí atuando, funcionando muito bem, né? O Alessandro botou aqui, tem um ditado que fala que o dono fica muito tempo na operação, não tem muito tempo para fazer dinheiro de verdade. Aquele jargão que na época dos nossos pais falavam, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E eu vou te falar, várias vezes aquele bichinho do passado me morde, me consome. Essa semana ele me mordeu, né? Cara, eu fui professor universitário durante 20 anos. Eu comecei com 23, estou 43 anos. Eu dei 20 anos de aula na universidade. Cara, volta e meia, quando eu estou muito cansado, principalmente, esse bichinho me pica e fala, cara, se você tivesse começado há 20 anos atrás, não como professor universitário, e sim dentro da internet, eu tenho certeza absoluta que eu estaria rico hoje, mas muito, muito rico, dólares para cima. Mas o tal de si é uma coisa louca, então por isso que eu falo, o bichinho me morde, eu vou lá e dou um peteleco nele e ele foge. Eu trabalhei muito, e durante 20 anos eu trabalhando demais, eu não tive tempo para pensar em ganhar dinheiro dentro dessa parte de educação. Mas nunca é tarde para nada, não é verdade, Ale? Então, cara, Aécio, que hoje ele consegue cuidar da sua família, a Cláudia consegue, na última reunião que eu tive com ela, aluna da metodologia, ela falou, esse ano é meu. Não é que ela vai tirar um ano sabático, ela vai para Santo Tomé das Letras vender Filtro dos Sonhos. Esse é um sonho meu, vocês sabem disso. O dia que eu ganhar muito dinheiro, eu vou fazer live lá de Santo Tomé das Letras, sem fumar nada errado, tá? Que eu não sou desse. Mas fazer o filtro dos sonhos, acender um incenso, uma parada mais assim. Mas a Cláudia falou, cara, esse ano é meu. Esse ano a empresa tá rodando bem e eu vou tocar mais as minhas coisas pessoais, né? Então, é isso. Das 11 empresas que eu atuo hoje, né, dentro do meu portfólio, 9 rodam sem a minha absoluta presença. Eu tenho um papel de conselheiro, porque inclusive eu quero. 2, eu já vi a luz no fim do túnel. 2 precisam muito da minha presença, mas eu já vi a luz no fim do túnel. Uma, a luz do fim do túnel está bem evidente, a outra está longe para dedéu. Sabe aquela estrela? Só vejo aquela pontinha ali, ó. Mas eu sei que ela está ali, aquela desgraça. Aquela desgraça está ali. Em algum momento eu vou conseguir, já fiz isso com 9, também vou conseguir fazer isso com as outras 2 que está faltando. Galera, metódico vem de meta e metodologia, na verdade. Eu sou um cara metódico. Minha esposa já virou algumas vezes nervosa, falou assim, nossa, como você é metódico. Eu viro para ela e falo, isso é ofensa ou elogio? Porque para mim é elogio. Tá? Galera, eu tenho metas pessoais para 3, 5, 7, 15 e 18 anos. 3, 5, 7, 15 e 18 anos. 3 e 5 é para eu ver se o navio está indo para a rota certa. 7 anos eu faço 50. 15 anos, meus moleques se formam no ensino médio. Meus moleques têm 3 anos. Eu tenho meta para quando os meus moleques se formarem no ensino médio.
e minha esposa se aposentará e vai trabalhar não mais regime CLT. Isso daí eu estou dizendo que pode acontecer antes, tá? Mas até aquela data é certeza. 20 anos, eu estou com 60. Então, olha só, cara, eu tenho meta para tudo isso. E quando eu falo que a meta da minha esposa com 15 anos ela vai se aposentar, é porque ela tem uma missão na neuropsicopedagogia e ela não abre mão disso. Ela não abre mão disso. De repente ela pode até não estar mais trabalhando em regime CLT, mas ela pode estar abrindo o espaço dela de neuropsicopedagogia e vai continuar atuando muito forte. Então tem como sim você sair da operação, tem mão de obra sim, para de ficar falando que a mão de obra é ruim no mercado e por isso que você tá, porque a tropa é o espelho do comandante. Se você está dizendo que a tua equipe não tem educação, é porque provavelmente o líder não tem educação. Se você está falando que a tua mão de obra ela é desorganizada, provavelmente o líder é desorganizado. Se você está falando que a tua mão de obra é preguiçosa, adivinha quem é o preguiçoso dessa bagaça. Para de reclamar da mão de obra, porque mão de obra, meu irmão, é garimpar ouro. Você vai lá com a água e pá, pergunta. Tu tem saco, tu tem paciência para ficar o dia todo naquele sol escaldante, com a peneira ali, puxando água, pega ali um negócio brilhando e fala, não, isso aqui é areia, até achar uma pepita, porque todo mundo, quando os garimpeiros lá, quando viam um cara que achava uma pepita, queria roubar dele, socar ele, etc e tal. Mas quem queria ficar ali, ó, garimpando? Você quer fazer um processo de recrutamento e seleção adequado? Se sim, beleza. Aí você vai achar mão de obra qualificada. Mas não, tu quer fazer um processo de qualquer jeito, aí não vai achar mão de obra mesmo. Aliás, pessoal, façam um favor para mim, não, façam um favor para os colegas de vocês, para os empresários que vocês conhecem. Toda terça e quinta, às 18h30, a gente tem aula aqui, aula sobre gestão, sobre administração, sobre como você ter uma gestão mais pragmática. Se você puder, já clica nesse aviãozinho aí, passa para os empresários amigos de vocês, que aí eles de repente já entram aqui, ou se eles não entrarem hoje, eles vão entrar, vão ver lá o que está acontecendo, vão acessar meu perfil e a gente vai transformar muitos CNPJs e muitos CPFs juntos. Se você puder fazer esse favor para os seus colegas empresários, eu tenho certeza que a gente consegue transformar muitos CNPJ e muitos CPF, tá? Então é importante você mandar aí, compartilhar essa live que todas as terças e quintas, às 18h30, a gente está falando um monte de coisa interessante aqui, legal? Então, beleza. Então, comentei que tem mão de obra assim. Aí, meu segmento é diferente. Porra, velho, sério mesmo, que nessa altura do campeonato, tu ainda acha que teu segmento é diferente? Tu é o diferentão. 7 bilhões de pessoas no planeta e você acha que o teu segmento, o teu negócio é diferente do que todos por aí. Irmão, tu é Steve Jobs, velho. Tu é Mark Zuckerberg. Porque se for, eu posso falar para você, Zuzu, Mark Zuckerberg, teu negócio não é tão diferente assim. Steve Jobs, a gente faz aqui uma mesa branca. Essa aqui, irmão, você não é tão diferente assim na gestão. Tá? Então, não me vem pagar esse sapo que meu segmento é diferente. Todo mundo fala o tempo todo isso. Inclusive, eu já paro e falo, cara, será que meu segmento é... Porra, eu dou dois tapas na minha cara e falo, não, meu segmento não é diferente. É a desculpa que todo mundo tem, por dois motivos. Um, desculpa. Toda vez que você arruma uma desculpa, fica fácil porque você não precisa fazer mais nada. E segundo, te respeito, porque você tá na sua bolha. Cara, meu segmento é diferente, sabe por quê? Porque minha mão de obra é qualificada assim, assim, assado. Lógico, você tá vendo os seus problemas, irmão. E a Casa Expert botou aqui, sou fã desse cara, muito obrigado. Se o meu financeiro estiver aí, pode fazer o Pix dele, tá certo? A gente já combinou antes, pode fazer o Pix, agradeço. E, cara, é a tua bolha, não é, o segmento não é diferente, vai por mim, cara. Gestão, ela funciona como uma bomboniere, como uma usina nuclear. A administração, fluxo de caixa,
Bomboniere para usina nuclear. Recrutamento e seleção, Bomboniere para usina nuclear. Não me vem com esse papo, para de achar isso. Ou porque você quer arrumar uma desculpa, ou porque você está muito focado na tua bolha. Sabe a parte mais legal? A parte mais legal é você tentar trazer para a sua empresa alguém que não tenha muita experiência no teu segmento. Eu acabei de retornar para alguns alunos meus. Sabe aquele aluno que dá trabalho? David e Ricardo da Playstyle. Os caras são consultores de marketplace, os caras são tecnológicos, mas ou bichinhos para me dar trabalho, velho. E eu retornei com eles já têm os mentores deles. Eles falaram, Barreto, sabe por que é importante você estar aqui com a gente? Porque você não entende bulhufas, patavinas de marketplace. E esse olhar diferenciado traz muito conteúdo pra gente. Por quê? Porque todo mundo que está lá está dentro da mesma bolha. E adivinha? Muitas vezes eles acham que o segmento deles é diferenciado. Para a gestão não é. Para outras coisas, todo segmento é diferente. Obviamente, tá? Então, não me vem com isso. Agora, dois erros que eu vejo. A gente está falando aqui, pô, dá para rodar independente, então amanhã eu nem vou para a empresa. Primeiro ponto, irmão. Cara, você quer ganhar o jogo da qualidade de vida, ter liberdade, sem ganhar o jogo do dinheiro, o do lucro. E não vai rolar. Você não consegue ir para a final sem ganhar a semifinal. A semifinal é o jogo do lucro. Ô Barreto, vou pegar aí 2 meses de férias, vou viajar, vou fazer um intercâmbio, a minha empresa está rodando bem, com lucro, com dinheiro. Barreto, ouvi tua live, abriu, vou passar 3 meses no deserto de Atacama. Falo, irmão, eu sou teu consultor financeiro, não vai não, velho, não vai. Tô olhando teu financeiro aqui, tá no prejuízo o ano inteiro, você tá sem caixa, que quer meter o louco? Ô Barreto, mas você não falou que a tua empresa tem que rodar, a minha empresa tem que rodar independente de mim? Sim, sem dinheiro ela vai fazer como? Como é que tu vai botar o bebê lá para ele ficar sozinho sem ter o que mamar, meu parceiro? Então para com isso. Você quer ir pra praia sem ter dinheiro em caixa, sem ter lucro, vai pra praia nada. Tu vai trabalhar. Aí, quando você ganhar o jogo do lucro, aí você vai se incomodar com outra coisa. Pô, meu irmão, minha empresa lucra, minha empresa é saudável, mas ela só é saudável porque eu tô aqui. Aí sim, você vai começar, primeiro de tudo, trabalhar pra cacete a mais até organizar tudo e você poder sair. Então, olha só. Primeiro jogo, você vai atrás da lucratividade. Eu tava com um empresário agora, olha só que legal. Ele é consultor, mas ele é consultor em outra área. E ele teve a consciência, virou para mim e falou, Barreto, ano passado eu joguei o jogo do faturamento, mas eu perdi o jogo da lucratividade. Para quem já é meu aluno, entendeu o que esse cara acabou de falar. Que ele jogou o jogo do faturamento, ou seja, ele vendeu, sem se preocupar com a lucratividade dele. E ele perdeu. Ou seja, ele vendeu muito e mesmo assim ficou no prejuízo. O que esse cara tem que fazer? Tem que jogar o jogo do lucro. Ele vai trabalhar pra caramba para ser lucrativo. Ganhou o jogo do lucro? Beleza. Agora ele vai trabalhar mais ainda para preparar toda a empresa dele para rodar sem ele. Ele não pode ser um ninja, jogar uma bomba. Não é assim que funciona. Você vai fazer o quê? Você vai preparar todo mundo. Depois que você prepara todo mundo, você vai testar. Você não vai um dia. Você não vai 2 dias. Você avisa todo mundo que você não vai aparecer durante 4 dias, mas seu celular está ali. Você dá uma sumida 2 dias. Tudo isso no ambiente controlado. Até o momento que a empresa consegue tocar por si só. Um indício muito legal e muito maluco que a gente tem é que, meu irmão, tu em algum momento vai ficar enciumado, que ninguém te ligou. Você vai falar, ninguém me chamou? Não. Meus gestores, ninguém me chamou? Não. Então aí você vai perceber uma coisa bem interessante nesse sentido, tá? Então depois que você tiver lucro, você vai para lá, para a praia. Agora, o segundo erro, esse é o primeiro, né? O cara fala, então vou ter qualidade de vida. Não, porque se tu gerar o jogo do lucro, você pode até ter uma pseudo-liberdade, mas você não terá qualidade de vida. Vamos falar de novo o que a metodologia de gestão pragmática ela traz, ela cumpre para os alunos dela?
Ajuda empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. Ajuda empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. Então eu tenho liberdade. Primeiro, pseudo-liberdade. Essa liberdade, ela está dentro de qualidade de vida se você for sustentável. Do jeito que você está fazendo, você vai ter liberdade, você vai estar na praia, mas a tua cabeça vai estar pegando fogo para pagar as contas. Você não vai ter qualidade de vida. Vou parafrasear um cara que eu gosto muito, um pensador do século XXI chamado Tiririca. Tiririca, ele tem uma frase muito inteligente, que ele fala o seguinte: eu tentava fugir de mim, mas para todo lugar que eu ia, eu estava. Cara, ninguém foge disso aqui, ó. Ninguém foge dessa parada. Não adianta tu estar em África do Sul se você está pensando nos problemas da tua empresa. Então aí beleza. Olha só o que você tem que começar a entender. Joga o jogo do lucro e aí vai para a qualidade de vida. Segundo, então, é não acreditar que isso vai acontecer. É você jogar a toalha e falar, meu irmão, não vejo isso acontecendo. E se você é empresário, muitas das vezes você vai olhar para o horizonte e vai falar, meu irmão, não vai virar. É um índice normal. Há pouco tempo atrás, para uma das minhas empresas, eu virei para um sócio meu e falei, velho, esquece, não vai virar. E na verdade eu só estava cansado, velho. Eu só estava cansado. Eu sempre lembro da minha esposa. Deixa eu contar um episódio da minha esposa aqui. Eu estava, acho que em Serra Negra, algum lugar assim, e eu pensei que minha esposa ia me largar. Sério, ela estava triste, ela estava chateada, ela estava cansada, ela falou palavras duras para mim e falou, Rafa, vamos conversar. Até que eu descobri que ela só estava com fome. É verdade, pessoal, não estou mentindo não. Ela comeu 2 pedaços de pizza, sorriu e falou que me amava. E eu aprendi a lidar com a minha esposa. Dentro desse exemplo, e pegando vários pensadores, eles falam o seguinte, se você estiver cansado, descanse, não desista. Eu só estava cansado. Mas, você olha para o horizonte e fala, não vou pegar. Deixa de ser empresário de pouca fé. Cai para dentro. E olha que barato. Pouco tempo atrás, agora no exterior, no Stories, eu estava falando, sabe por que eu vou vencer? Porque eu não vou parar. Eu não vou parar, velho. Então, não adianta. Né? Que herói vai ganhar de um vilão imortal? Não dá. O cara não morre. Então, é isso que vai acontecer comigo. Vai ter dia que eu vou tomar umas porradas, vou ficar deitado, vou me fechar no meu caixão e eu volto. É essa parada que você tem que ter pro jogo do lucro, que é a semifinal, e depois pro jogo de qualidade de vida. Então, o primeiro erro, lembra disso, né? É querer jogar qualidade de vida antes do lucro, e o segundo é não acreditar que vai acontecer. Vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Se você acorda todo dia pensando nisso, sério, e vai dormir todo dia pensando nisso, é muito improvável que não dê certo. A maioria das pessoas que não dão certo é porque, na verdade, elas colocam outras coisas nesse meio. Para mim, isso é negociável, velho. Isso é negociável. Todo santo dia. Para pensar. Todo mundo acorda e vai dormir pensando em alguma coisa. Tem gente que pensa no final de semana, na balada, no churrasco. Eu já fui muito desse cara. Eu já fui muito cara falando, irmão, sexta-feira vamos fazer um churrasco animal, vai ser legal, vai ser bacana. E aí eu fazia churrascos maravilhosos. Hoje, eu não penso mais no churrasco. Churrasco eu vou fazer para 4 negros ali, para minha família. Mas eu penso, cara, minhas empresas vão dar certo. E detalhe, de 11 e 9 estão dando certo pra casa. De 11 e 9 estão dando certo. De 11 e 11 estão dando certo, graças a Deus. 2, eu ainda me considero autônomo. 9, dono ou até mesmo investidor. Se eu for colocar o investimento dentro os investimentos que eu tenho na bolsa, eu posso colocar uma 12ª fonte de receita. Aliás, minha esposa entrou aqui, eu preciso falar, eu amo. Eu fiz 7 anos de casado ontem com a minha esposa, 7 anos de casado, hein? Animal, somos que nem vinho, cada vez está melhor. E ontem a gente comemorou com linguiças e batatas fritas dentro de um Tupperware, porque as crianças estavam metendo louco, mas foi animal. 7 anos casado com essa mulher, foi sensacional esses 7 anos. Eu espero mais 70
E nós vamos comemorar, tá, Bia? Nós vamos comemorar de algum jeito. Não sei o que a gente vai fazer com as crianças ainda, se a gente pendura eles no varal, mas nós vamos comemorar porque nós merecemos demais. Te amo, mulher. Então, vai acontecer, mas vai dar um trabalho. Não pensa que não vai dar trabalho. Aliás, um livro muito bom que eu tô lendo se chama Sem Esforço. É o mesmo cara do essencialismo. Eu vou ser leviano se eu falar o nome dele agora, eu não sei o nome dele. Se alguém conseguir procurar no Google e me jogar aí, ele tem 2 livros maravilhosos, Essencialismo e Sem Esforço. O livro Sem Esforço, ele faz o possível para você ter mais resultado sem esforço. E eu acho maravilhoso. Porém, tem coisa que não vai dar. Tem coisa que você vai se esforçar. E outra coisa muito importante, mas é cíclico, tá? Vai ter hora que você vai sair do game, vai ter hora que você vai voltar pro game. Então tem hora que você consegue ficar mais tranquilo, mas tem algum momento que você fala, puta, tá na hora de eu entrar em campo. Tem hora que você vai ter que voltar pra operação. Esses dias aí o Flávio Augusto Silva colocou um vídeo dele que eu achei animal. Ele fala, hoje eu não preciso mais vender. Hoje eu tenho uma equipe animal que vende para mim. Mas eles sabem que se eles não venderem, eu vendo. Eu sou da rua. Eu volto para a rua. Isso que é animal. Então você, empresário, então tem que ser aquilo que a gente chama de empresário raiz. Que legal que você conseguiu ser da operação, mas se precisar, você volta e arrebenta. E você vai precisar de vez em quando, tá? Mas exceções, não a regra. Bom, primeiro que você tem que entender, então, que dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Eu sempre falo, desde a época do Sebrae, eu falo do teorema da gaveta. Você tem uma gaveta, provavelmente na tua sala, que está bagunçada. Caneta, lápis, papel, uma bagunça. Você quer arrumar. A primeira coisa que você faz, pega a gaveta e joga tudo no chão. Nesse momento, você vai ter mais trabalho, a tua casa está mais bagunçada do que se tivesse tudo embutido na gaveta. Mas essa é uma única forma de você limpar a tua gaveta e organizar a tua gaveta. Quando você ganha o jogo do lucro e fala, agora eu vou fazer isso aqui rodar sem mim, se prepara, irmão. Você vai pegar a gaveta e jogar tudo no chão. Você vai ter mais trabalho. Provavelmente você vai ter que contratar mais gente para fazer isso. Ricardo, não, acabei de falar mal de ti, cara. Acabei de falar mal de ti. A pena que você perdeu isso. Então, você vai ter que organizar tudo, vai levar mais tempo, você vai ter que contratar mais gente, você vai, de repente, colocar mais gente dentro da sua empresa. Você vai ter que fazer o que a gente chama de bandura, que é fazer as pessoas terem seus trejeitos. Isso vai dar mais trabalho. Bom, o que você precisa para pensar em realmente numa empresa que sai e trabalha sem você? Primeira coisa, tem instrumentos de medição, claro, os famosos indicadores. Você precisa ter instrumentos de medição eu não sei onde você vai estar, se você vai estar em Marte, mas você vai abrir uma planilha, um software, alguma coisa, e você vai saber como é que está a sua empresa. É o exame de sangue da sua empresa. Eu também te amo, Ricardinho. O exame de sangue da sua empresa, como é que está o colesterol, como é que está triglicerídeos, aquelas bodega toda, você tem que ter na tua empresa. Mas pô, Barreto, isso daí é negociável. Isso é inegociável. Você tem que ter esses indicadores. Mas eu não gosto de ver números. De novo, isso, eu já falei, não me interessa se você gosta ou não. Você tem que olhar, você tem que conhecer. Tem outras pessoas mais experientes para você nisso, mas a análise é tua, irmão. A análise é tua. Então, indicadores, não só de finanças, de performance dos seus colaboradores. Essa semana eu estava numa empresa, e a empresa, ela tem um instrumento de medição dentro do board dela, que ela vê todo o trabalho dos seus funcionários. Ligações, movimentações, e-mails, etc. e tal. E teve gente que eu tive que chamar e falei, meu amigo, você não registrou aqui, não registrei tudo. Tem certeza que registrou tudo? Registrei tudo. Eu mostrei para ele e entrou aquele elefante na sala, né, cara? Humanamente impossível essa pessoa não ter feito absolutamente nada ali, sabe? Fez muito pouco. Então, alguma coisa você precisa ter como indicador de performance para medir todos os seus colaboradores. Todos os seus colaboradores, né? E aí o Ale mandou uma coisa aqui que eu adoro, né? Criança faz o que gosta e adulto faz o que deve ser feito. Meu irmão, para com essa papagaiada de trabalhar com o que você ama, velho. Porque as pessoas confundem. Eu amo
fazer o que eu faço. Eu amo consultoria, eu amo gestão, eu amo lecionar, né? Eu amo dar o curso Metodologia de Gestão Pragmática, eu amo a transformação da vida das pessoas, mas tem uma par de coisa chata, velho. Amar o que você faz é uma coisa, ser drogado pelo que você faz é outra. Não existe você estar o tempo todo uhul, não me disse é outra coisa. Quando eu vou falar aqui, que de repente caiu a live. Para, velho. Vai ter dia que vai ser um saco. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Perfeito, Ale. Então, indicadores. Outro ponto, boas práticas de gestão. Muita gente fala de procedimento. Tem que ter procedimento, tem que ter procedimento. Beleza. Mas se você for colocar procedimento para tudo, você vai cometer 2 erros. Primeiro, você vai enchapar a tua empresa de documentação ruim. E segundo, ninguém vai ler essa porcaria toda. Então você tem que documentar boas práticas de gestão. Vamos usar o exemplo do Kleber, aluno do MGP, que a gente falou da hamburgueria. Galera, ele está 4 dias com a hamburgueria aberta. Ele montou um processo que 3 pessoas na cozinha vão rodar. 3 pessoas na cozinha vão rodar a hamburgueria. Ele me mostrou uma coisa sensacional. De todos os ingredientes do hambúrguer, só 2 coisas serão quentes, que é o pão e o hambúrguer. Todo o resto vai estar preparado antes. Eu falei, não, mas pode, e bem. E eu com objeções, né? Não, mas isso aqui. Ele me mostrou o processo. Maravilhoso. Assim que estiver pronto, ele vai sair da operação e segundo, ele tem uma receita de bolo para montar quantas hamburguerias que ele quiser, assim como ele já está fazendo com as pastelarias. Você está entendendo? Então você tem que ter ali indicadores, boas práticas e, por fim, o que carinhosamente a gente chama de vingadores. Quem são os vingadores? Pensa nos 4 principais, tá certo? Hulk, Thor, nossa senhora, se eu esquecer os vingadores, acabou, né? Hulk, Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Quem são os 4 colaboradores que você tem? Quem são as 4 pessoas que tem na sua empresa que realmente vão defender a sua empresa a todo custo? Então, se você olhar para a sua empresa, tem pessoas que você confia incondicionalmente nessas pessoas. Na honestidade, isso é inegociável, obviamente. E segundo, você confia na sua competência. Tem que pensar nessas 2 pernas, tá? Eu confio muito nessa pessoa, essa pessoa é muito honesta, beleza. Tu confia em entregar um cliente importante para ela? Não, também aí já não dá. Então você confia na perna direita dela, na honestidade, mas não confia na perna esquerda. Cara, eu confio muito na competência desse maluco aqui, mas eu não posso deixar ele solto, porque se deixar ele vai me dar uma bota. Ele não vai ser teu vingador. Ele vai ser o irmão do Thor lá, esqueci o nome do maluco, daqui a pouco vem. Um cara brilhante, um cara sensacional, bom pra cacete, mas sem vergonha. Então, toma cuidado. Você precisa ter os seus vingadores, que são pessoas que você confia nos 2 aspectos, competência e honestidade. Quando você tiver os seus vingadores, que será de 10, 20% da tua empresa, na minha empresa tem 20 pessoas, não vai ter 20 vingadores lá dentro, tá? Se você tiver 4, então vamos falar aí de 20%, né? Eu falei? Cara, você tá bem pra caramba. É isso que você precisa para poder sair. Tem um instrumento. Loki, obrigado, Ale. Sensacional. O Loki, que é o maluco que é muito competente, mas era um sem vergonha, né? Então, para quem conhece Marvel, que nem eu, sabe do que eu tô falando. Não adianta nada você ter um Loki lá, que é um cara competente pra caramba, mas você sabe que ele faz coisa errada por trás de você. Não é legal. Bom, você tem instrumento de medição. Inclusive, né, um dos meus vingadores está aí, né? O Alessandro, que está batendo papo comigo, é meu contador e eu não abro mão. Ele é um vingador que, quando eu preciso, eu tenho certeza que na parte fiscal e legal eu não vou ter problema nenhum. Outro vingador que eu tenho, meu advogado, e assim vai. Bom, quando você tem instrumento de medição, boas práticas de gestão e os seus vingadores, você começa a pensar em se ausentar. E um bom exercício é simplesmente não aparecer. Mete o louco, irmão. Depois que você tiver isso, pelo amor de Deus. Renan, não me faz um corte aqui falando mete o louco, não aparece, que aí o negócio fica ruim. Depois que você tiver isso, meio de medição,
boas práticas e seus vingadores, mete louco. Começa assim, olha galera, vou sair agora quarta-feira, só volto na outra segunda. Você passa ali 4 dias ausente. Depois você fala, galera, vou pegar 10, 15 dias pra mim. Aí você passa mais um tempinho. Um outro dia você nem aparece, ninja, para ver como é que as pessoas resolvem esses pontos. E aí sim. E por que é importante o meter o louco nesse sentido que eu falei? Porque senão você vai acreditar que nunca a sua empresa está preparada para fazer isso. E na maioria das vezes, quando são alunos do MGP, chega um momento que eu tenho que falar, vaza. Não, mas acho que não está pronto. Você já tem sua dimensão. Você já tem boas práticas de gestão. Você já tem seus vingadores. Vaza. O Kleber, na hamburgueria, a gente vai finalizar com isso. O Kleber, eu lembro quando ele tirou férias pela primeira vez na vida depois desse aluno do MGP. Ele passou 4 dias aqui perto de onde ele mora, ele foi para Cananéia. Eu vi vídeos maravilhosos com a família dele e eu recebi, na época, uma mensagem que agora é a esposa dele, mas na época eu recebi uma mensagem que me tocou bastante, que foi, pela primeira vez na vida, percebi que meus filhos têm um pai na viagem, obviamente. Sempre foi um pai maravilhoso, mas está dizendo desse momento familiar animal. Hoje o Clebão, essa semana ele ficou sem meus filhos. Mas há muito tempo aí atrás, antes da hamburgueria, ele estava vendo os filhos praticamente todo dia e se divertindo com eles, né? Ale, tamo junto, cara. Ale tá falando aqui, ó, o meu vingador. Estamos aqui para dar o apoio que você precisa para alcançar seus objetivos. Galera, é isso o dia de hoje. Então o que vocês precisam fazer? Vocês têm que ganhar jogo do lucro. Primeiro é isso. Depois, você tem que ganhar jogo de qualidade de vida. Você tem que ter tempo. Agora eu vou desligar isso. Eu estou numa das minhas empresas, eu estou aqui na Wizard Canal 5. E daqui a 3 quadras eu vou estar com meus filhos me divertindo. Com meus filhos, com a minha esposa e com o meu cachorrinho. Essa é a pegada. Para mim, o dia acabou agora, profissionalmente falando, e eu vou tirar uma onda comunicada. Depois que você ganhar o jogo do lucro, você ganha o jogo de qualidade de vida. E para ganhar o jogo de qualidade de vida, você vai precisar de indicadores, boas práticas e seus vingadores. Bacana? É isso. Quinta-feira a gente está de volta aqui às 18h30 e a gente vai bater um bom papo, beleza? Muito obrigado pelo dia de hoje. Um grande abraço e valeu, valeu, valeu!